Existem lugares que não podem ser esquecidos. Não porque queremos reviver a dor, mas porque precisamos lembrar até onde o ódio, o preconceito e a desumanização podem levar uma sociedade. Hoje, nossa reportagem fala sobre Auschwitz, o maior complexo de campos criado pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Um lugar que se tornou símbolo do Holocausto e da perseguição contra judeus, poloneses, ciganos Roma e Sinti, prisioneiros de guerra soviéticas e outros grupos perseguidos. Mais do que contar números, essa reportagem busca responder uma pergunta: como a humanidade permitiu que isso acontecesse? Auschwitz ficava perto da cidade de Oswiecim, na Polônia. Após a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, essa região passou a ser controlada pelos nazistas. Em maio de 1940 foi criado Auschwitz, o Auschwitz I, o primeiro campo do complexo. Com o passar do tempo, Auschwitz se expandiu. Surgiram Auschwitz II, também conhecido como Auschwitz-Birkenau, e Auschwitz III, chamado de Monowitz. Cada parte do complexo tinha uma função dentro do sistema de perseguição, exploração e extermínio, criado pelo regime nazista. Auschwitz não surgiu de repente. Ele foi resultado de uma política de ódio, propaganda, racismo e violência organizada pelo Estado. Auschwitz I foi o campo principal. Inicialmente, ele servia para prender inimigos reais ou imaginários do regime nazista, principalmente prisioneiros políticos e pessoas que eram consideradas inimigas pelo governo alemão. Ali, os prisioneiros eles eram submetidos a um trabalho forçado, punições e condições extremamente desumanas. O campo também possuía espaços usados para execuções, experiências médicas pseudocientíficas feitas por médicos das SS. Na entrada de Auschwitz I havia a frase Arbeit macht frei, que significa o trabalho liberta. Mas para milhares de prisioneiros, aquela frase era uma cruel mentira. Auschwitz-Birkenau foi a maior parte do complexo. Era dividido em várias seções, cercadas por arame farpado eletrificado e vigiadas por guardas das SS. Esse campo teve papel central no plano nazista de exterminar os judeus europeus. Milhares de pessoas chegavam em trens vindas de vários países ocupados ou aliados da Alemanha nazista. Ao chegarem, muitas eram separadas em uma triagem. Algumas eram enviadas para trabalho forçado, outras consideradas incapazes de trabalhar. Eram assassinadas pouco depois da sua chegada. Em Auschwitz, pessoas não eram vistas como seres humanos. Eram tratadas como números, como força de trabalho descartável, como vidas que o regime nazista decidiu apagar. Segundo o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, aproximadamente 1,1 milhão de judeus foram deportados para Auschwitz. Também foram deportados centenas de milhares de pessoas de outros grupos perseguidos. Pelo menos 960 mil judeus foram assassinados em Auschwitz. Também morreram cerca de 64 mil poloneses, 21 ciganos, Roma e Sentiu, 15 mil prisioneiros de guerra soviéticas e milhares de pessoas de outros grupos perseguidos. Esses números são assustadores, mas é importante lembrar: cada número representa uma vida, uma família, uma história, um nome. Quando falamos de Auschwitz, não falamos apenas do passado. Falamos sobre memória, responsabilidade e sobre o perigo de normalizar discursos de ódio. Auschwitz III, também chamado de Monowitz, foi criado para abrigar prisioneiros usados como trabalhadores forçados. Muitos eram explorados em fábricas ligadas à produção de materiais para a guerra. O trabalho forçado era parte do sistema de violência nazista. Os prisioneiros eram explorados até o limite, em condições brutais, sem liberdade e sem dignidade. O complexo de Auschwitz não era apenas um lugar de prisão. Era uma estrutura planejada para explorar, destruir e eliminar vidas humanas. Mesmo diante do terror, houve resistência. Em outubro de 1944, prisioneiros em Auschwitz-Birkenau se rebelaram e destruíram parte de uma das instalações usada pelos nazistas. Com a aproximação das forças soviéticas, os nazistas tentaram destruir provas dos crimes cometidos em Auschwitz, mas não conseguiram apagar a história. A memória sobreviveu. Os testemunhos sobreviveram. As marcas daquele lugar permaneceram como alerta para o mundo.
No dia 27 de janeiro de 1945, Auschwitz foi libertado pelas forças soviéticas. Esta data é lembrada mundialmente como o Dia Internacional em Memórias das Vítimas do Holocausto. A libertação revelou ao mundo parte da dimensão dos crimes nazistas, mas também deixou uma missão: estudar, lembrar e combater qualquer forma de preconceito, intolerância. Auschwitz é uma ferida na história da humanidade. Mas também é um alerta quando o preconceito vira política, quando o ódio vira discurso oficial, vidas são destruídas. Por isso, lembrar não é apenas olhar para o passado, é assumir uma responsabilidade de hoje. Que Auschwitz nunca seja tratado como apenas uma página dos livros de história, que seja lembrado como um aviso. Nenhuma sociedade está segura quando deixa de reconhecer a humanidade do outro. Essa foi nossa reportagem sobre Auschwitz. Que a memória das vítimas continue viva e que o conhecimento seja uma forma de resistência contra o ódio.